pessoal! Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Hoje chegamos ao nosso 6º capítulo da websérie Desconstruindo Sua Bagunça. E o assunto de hoje é o home office, o escritório. Nossa, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre este assunto. Eu escolhi 6 dicas que eu acho que são fundamentais para que você tenha um escritório organizado. Gente, nos dias de hoje, em que o home office está em hiper, super, mega alta, você ter as suas coisas do escritório organizadas é prioridade. Eu não sei como é o seu espaço, mas nesta nova realidade em que vivemos, não necessariamente você tenha um espaço muito grande, você tenha pessoas para te ajudar, você tenha um espaço montado. Então eu trouxe algumas dicas que na realidade elas vão te ajudar independente se você tem um home office ou se você tem um escritório fora da sua casa. Não tem problema. São dicas úteis, práticas e extremamente funcionais para que você tenha uma vida corporativa organizada. E não necessariamente só corporativa, porque, por exemplo, os arquivos, contas para pagar, contas pagas, isso independe de ser uma vida corporativa. Todo mundo na sua própria casa tem isso. Então, nós vamos começar agora as nossas dicas. E eu vou falar a nossa primeira dica, que eu acho muito importante que você realmente leve isso a sério. Não tem nada pior do que uma mesa abarrotada de coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é liberar o espaço da sua mesa. Tire tudo, eu digo tudo, de cima da sua mesa. Deixe em cima da sua mesa exclusivamente as coisas que estão sendo usadas. E aí, claro, você deixar um porta-caneta, não tem problema, porta-clips, um grampeador, um furador, isso daí não é o problema. O problema é que as pessoas têm o hábito de ir jogando as coisas em cima da mesa de trabalho e aquilo vira um bololô e aí não dá certo. Porque ali se misturam coisas que não deveriam estar misturadas. E é justamente neste momento em que começam a surgir os problemas. Porque você joga as coisas por ali e às vezes você esquece que está ali. Então para tudo, tira tudo. Não deixe em cima da sua mesa excesso de coisas, excesso de papel, excesso de informação. Quanto menos informação tiver em cima da sua mesa de trabalho, maior a sua produtividade, maior o seu foco, maior a praticidade para o seu dia a dia de organização. A segunda dica que eu te dou é que você não acumule papéis, e aí não estou falando em cima da mesa necessariamente, jogado necessariamente. Normalmente as pessoas têm uma caixinha de entrada e saída de documentos e acabam colocando ali vários documentos. Depois eu arquivo. Eu arquivo depois. Eu vou colocar aqui, mais tarde eu arquivo. E aquilo acaba ficando ali. Dependendo do tipo de trabalho que você tem, do volume de trabalho, do volume de papéis, do volume de documentos, eu lhe dou um conselho muito importante. Papel é uma coisa que brota, né? Brota. Quando você menos espera, tem uma pilha de papel. E quando você menos espera, você está perdido no meio desta pilha de papel. E aí, isso pode te trazer alguns problemas. Você pode esquecer de pagar alguma conta, você pode perder um prazo para fazer algum trabalho. Dependendo da sua área de atuação, você pode ter sérios problemas. O que eu te aconselho é manter o seu arquivo em ordem. Ou seja, você tem ali a sua caixinha de papéis que você recebe, você pode deixar ali, não tem problema,
mas dependendo do volume de trabalho que você tem, de papel que você recebe, faça o arquivo todos os finais de dia. Agora, se não for um volume muito grande, se for um negócio normal, crie uma periodicidade interessante semanal. De repente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O que eu quero dizer para vocês é para que vocês não deixem os papéis brotarem, dar cria e virar aquela confusão que você acaba se perdendo e os problemas começam a partir dali. Você pode perder data para pagar uma conta e essa conta pode ser de extrema importância. Você quer ver um prejuízo grande? É você deixar ali uma conta um extrato de cartão de crédito e você esquecer de pagar o seu cartão de crédito. Ulalá! Os juros vão chegar e vão te destruir. Então, vamos por partes, não deixe acumular, faça arquivo com uma boa periodicidade, crie este hábito, crie esta disciplina. E eu tenho certeza que vai ser tudo muito melhor para você. A terceira dica que eu te dou, e eu acho que essa dica é muito importante, é que você tenha um arquivo extremamente organizado. Existem 1000 maneiras de você organizar um arquivo. Eu vou te dizer uma das coisas que eu acho bem legal. É que você tenha um arquivo com pastas suspensas. Se você não tiver uma gaveta para pôr essas pastas suspensas, você pode comprar uma caixa organizadora que já tem direitinho o espaço para as pastas suspensas. Acredito que tendo pastas suspensas, o manuseio é muito mais prático, é muito mais funcional para você. Você pode criar categorias incríveis, você pode criar uma organização muito personalizada que você vai ter uma facilidade muito grande. Por exemplo, arquivo de documentos pessoais das pessoas que moram com você, da sua família. Uma pasta de cada cor. Olha que legal! Ou então as etiquetinhas com cores diferentes. Então, a sua é cor-de-rosa, de um filho é azul, da outra filha é amarela, do marido é verde. Enfim, se você não é casada, mas você tem um arquivo da família, você crie as categorias. A sua mãe, de repente, é uma cor, o seu pai é outra cor, o seu irmão, enfim. Crie este hábito de fazer as coisas coloridas nos arquivos. Você não faz ideia como isso é legal para bater o olho, entender, enxergar o que tem ali. Nesta hora, é muito importante que você tenha uma seleção muito bem feita. Quanto mais bem selecionado e quanto mais categorias você tiver no seu arquivo, é muito melhor para ajudar no seu dia a dia, para te ajudar a encontrar documentos. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A importância da organização em um arquivo é algo, olha, eu vou dizer que eu tenho certeza, atire a primeira pedra quem nunca teve um problema. Eu vou contar um negócio para vocês que, para quem me segue, com certeza já ouviu eu falando isso várias vezes, mas eu gosto de dar esse exemplo para mostrar para vocês que aqui também é vida real e que sim, é possível desconstruir a sua bagunça e ter uma vida muito mais organizada. Eu, antes, lá no passado, quando eu não tinha nenhum critério de organização, quando eu não gostava de organizar, quando eu achava que isso era bobeira, as minhas coisas eram bem largadas. E isso também se encaixa nos documentos. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma venda de um carro, eu ia trocar de carro e o despachante, naquela época se usava muito despachante, eu lembro que o despachante me pediu o IPVA, todos os IPVAs pagos do meu carro para apresentar na concessionária. E quem disse que eu sabia onde estavam os IPVAs pagos? Claro que não. Eu não tinha a menor dúvida.
a menor noção, quero dizer, de onde estavam os documentos do meu carro. E aí saiu cara a brincadeira, porque eu tive que tirar a segunda via. Não era esta facilidade que é hoje. E o pior, eu quase enlouqueci para encontrar o documento de transferência, de venda do carro. Esse eu quase enlouqueci. Eu pus a casa abaixo. Esse eu achei, mas eu quase tive um outro prejuízo. A partir daquele momento, se você me perguntar, eu sei exatamente onde estão os documentos do meu carro, para que eu nunca mais passe por esse aperto. Então, o que eu quero falar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês com isso, é que é muito importante você ter um arquivo muito bem organizado, para que você consiga encontrar um documento no momento de emergência em apenas 15 segundos. Se você levar mais do que 15 segundos para encontrar um documento, é porque você não tem organização. Porque quando você tem as categorias certas, não tem por que você ficar perdido tentando encontrar a certidão de nascimento de alguém, a certidão de casamento, a certidão de óbito, onde está um documento da casa, onde está um documento de vacinação. Enfim, gente, se você tiver um arquivo organizado, acabaram os seus problemas. E você vai sim encontrar um documento em apenas 15 segundos. Eu garanto isso para você. Então, é fundamental que você tenha um arquivo organizado. Ó, assiste até o final esse vídeo, porque no final eu vou vir com uma dica bônus muito legal para vocês. É uma dica que eu tenho quase que certeza que é de minha autoria, pois eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então, fica até o final. E não adianta ficar pulando muito, não. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do que vem por aí. A nossa quarta dica. A nossa quarta dica é bem interessante também. É que você tenha uma gaveta organizada. Sim, nada de ter aquela gaveta que você vai jogando, e tá tudo um bololô lá dentro. Aquele imbróglio que você não encontra nada. A gaveta é importantíssima que esteja organizada. Aquela primeira gaveta que você normalmente deixa ali algumas canetas a mais, que você deixa um pequeno almoxarifadinho, né? Eu, pelo menos na minha primeira gaveta, eu tenho ali post-it a mais, eu tenho os grampos do grampeador, eu tenho um pouquinho mais de clipes, eu tenho algumas canetas extras que eu não deixo em cima da mesa, eu tenho um estoquezinho ali e algumas coisas que eu acho que não justificam deixar em cima da mesa. Então, eu te dou a seguinte dica: tenha divisórias para sua gaveta, tenha ali organizadores. Não se esqueça, gente, que pequenos potinhos podem virar organizadores. Não deixe as suas canetas jogadas, os clipes, borracha, essas coisas jogadas, elas se perdem. A gaveta vai voltar a se desorganizar, você vai ficar irritada, você não vai encontrar o que precisa na hora. Então, coloque organizadores, separe tudo, deixe tudo em ordem para quando você abrir a gaveta, o seu cabelo não ficar em pé e você encontrar o que você precisa na mesma hora. Então, gaveta organizada é vida, não tem como ser diferente. A minha quinta dica é a seguinte: tenha um mural de recados. Não importa como seja, mas tenha um mural de recados. O meu mural de recados é um planner. Eu tenho um planner que mês a mês, eu prego na parede. Então, eu tenho o planner do mês atual, né, a folha do mês atual e a folha do próximo mês. Claro, eu também tenho uma agenda que eu vou anotando. Na realidade, eu não tenho nem agenda, eu tenho um caderno onde eu vou anotando algumas informações. E eu sempre tenho um calendáriozinho que fica ali na minha mesa, que me ajuda na hora que eu preciso me encontrar. É muito importante que você tenha um painel de recados
para que você não se perca nos seus compromissos, para que você possa grudar um post-it e bater o olho e enxergar o que você tem para fazer. Se você tiver uma agenda, um planner, um painel de recados com a sua semana visível, gente, isso te ajuda muito a não ter problemas, a conseguir marcar os seus compromissos sem se perder, a conseguir planejar uma semana, planejar a semana seguinte, porque às vezes a gente tem coisas para marcar mais para o final do mês, que nem, por exemplo, nós estamos agora nós estamos na última semana de dezembro. E eu já tenho várias coisas que eu sei que eu tenho que fazer em janeiro. Então, eu tenho o meu planner de janeiro de 2022, já com todos os dias ali, e eu já tenho um post-it marcado. Marcar exame, marcar dermatologista, marcar parará, tem tudo ali bonitinho. Quando começar 2022, que eu voltar para casa, que eu já voltar de viagem, que eu vou ficar uns dias fora, quando eu voltar, eu tenho exatamente estampado na minha cara, na hora que eu sentar na minha mesa, tudo que eu tenho para fazer. Então, é muito importante. Que nem hoje mesmo, surgiu uma dúvida aí de quando eu tenho que renovar, que eu tenho que pagar o domínio do meu site. Na hora ficou uma dúvida, eu entrei no meu e-mail, eu fui procurar e aí eu descobri que vence em agosto de 2022. Não tive dúvidas, pus um post-it num outro espaço que eu tenho só de recados e coloquei lá, renovação do domínio, agosto de 22. Então, eu quero dizer para vocês que quanto mais post-its, recadinhos e bilhetinhos você tiver para ajudar a você estar direcionada para os seus afazeres, é a melhor coisa do mundo. É muito importante a organização do seu tempo, para que você não se perca, para que você não marque mais de uma coisa no mesmo dia, num espaço que não vai dar para você cumprir. Gente, é isso. Organização do seu tempo. Para isso, você tem que ter um painel de recados, uma agenda, um planner, o que para você for melhor. Mas tenha isso na sua frente, ali, para você bater o olho sempre que você sentar na sua cadeirinha em frente à sua mesa. Tudo certo? Faz sentido isso para vocês? Alguém aí já se perdeu por não ter uma organização na agenda? Eu tenho certeza que sim, porque qualquer um de nós já nos perdemos um dia. Estou errada? A nossa sexta dica: livros. Livros é para serem organizados. Eu não sei qual a sua área de atuação, de repente você precisa fazer várias pesquisas com constância, você usa livros, você estuda. Gente, use quantos livros forem necessários. Usou, guardou. Não deixe livros espalhados e acumulados em cima da mesa. Isso não é legal. O livro é feito para ser lido, usado, pesquisado e devolvido para o lugar deles, e não para ficar ali, criando pó e se perdendo e estragando, enfim, nada disso. Então, crie uma organização dos seus livros. Você pode organizar por autor, você pode organizar por tema, por assuntos. Você escolhe a melhor forma de organizar os seus livros, mas organize os seus livros. Você pode pôr em ordem alfabética. Olha, tem mil maneiras de você organizar os seus livros. Você mantenha os seus livros organizados, porque dependendo da sua área de atuação, a organização dos seus livros é fundamental. Então, não perca tempo procurando onde está aquele livro que vai ser importante para você criar alguma coisa, para você criar um trabalho, para te orientar, para te ajudar. Organize os seus livros. Ou seja, tudo que você tiver que organizar, organize, porque você percebeu o quanto é fundamental. Eu vou dar uma pincelada em tudo que nós falamos até agora, antes de te dar a dica de ouro. Mas vamos lá. VaptVupt. Primeira dica, uma mesa
nada de coisas abarrotadas. O quanto mais limpo, o quanto mais clean, o quanto mais vazia, melhor. Segundo, um arquivo constante das suas coisas. Esquece, não mantenha em cima da mesa aquela caixinha de follow-up lotada de coisas. Tome cuidado, preste atenção. Arquive com a maior frequência possível. Isso vai te ajudar a encontrar tudo o que você precisa na hora certa. Terceira dica, é fundamental que você tenha um arquivo muito bem organizado. Crie setores, categorias, use pastas coloridas, use etiquetas coloridas, faça um carnaval no seu arquivo. Quanto mais categorias você tiver, muito mais prático e funcional você vai ter na sua vida. 15 segundos. É este o prazo que você tem para encontrar um documento. Se você não encontrar, é porque você está com o seu arquivo desorganizado. Quarta dica, mantenha a sua gaveta organizada. Mantenha dentro da sua gaveta organizadores, caixinhas, para você poder delimitar espaço e não deixar uma bagunça armada. Gaveta é para ser organizada e não bagunçada. Quinta dica, tenha um mural de recados, um planner, uma agenda, o que você quiser, à vista, o mural de recados bem na sua frente, para que você use e abuse dos post-its e você não perca compromisso, não perca hora, não perca coisas importantes que você tem para fazer. E a nossa sexta dica, organize os seus livros, organize por ordem alfabética, organize por tema, organize por autor, da forma que para você seja mais funcional. O importante é que eles sejam organizados. Não deixe os seus livros espalhados. Livros são joias raras. Dependendo da sua área de atuação, eles são importantíssimos. Então, preserve os seus livros. Eu tenho certeza que vai ser super legal e bem mais prático para você. E agora uma hiper, super, mega dica, que como eu já disse, eu tenho quase que certeza que essa dica é de minha autoria. Eu nunca vi ninguém falando isso até o momento em que eu falei pela primeira vez. Quando você paga as suas contas, a maioria das pessoas hoje paga as contas via online. Dificilmente alguém vai ao banco pagar conta com papel. Então, para diminuir os seus papéis dos seus arquivos, eu vou te dar uma ideia, uma sugestão, é a tal dica de ouro, para você evitar ficar imprimindo os seus documentos, os seus comprovantes de pagamento. Eu fiz isso comigo e deu super certo. Eu já implantei isso em várias clientes e deu super certo. Todo mundo fica feliz e é assim fantástico. Eu, Valéria, criei uma caixa de e-mail exclusiva para as minhas contas pagas. Então eu criei lá vavacontaspagas@ o meu provedor. E todas as vezes que eu pago uma conta, quando você paga pelo celular ou pelo computador, não tem a opção de compartilhar? Eu compartilho. Eu compartilho jogando para aquela caixa de e-mail. E aí, existem 1000 maneiras para você organizar essa caixa de e-mails para que fique muito mais prático e funcional. Aí isso vai ficar para uma outra etapa. Mas a minha dica é que você tenha esta caixa de e-mail e que você sempre que pagar uma conta, jogue nesta caixa de e-mail, para sempre que você precisar de qualquer comprovação de alguma coisa que foi paga, você não ficar alucinada. Basta você entrar na sua caixa de e-mail, pesquisar ali em cima e você vai ter o comprovante de pagamento que você tanto precisava. Vocês imaginem se lá atrás eu tivesse este e-mail já e quando eu paguei o meu IPVA, eu já tivesse mandado para essa caixa de e-mail. Eu não teria tido problemas quando eu tive que apresentar na concessionária os IPVAs pagos dos anos anteriores. Bastava eu entrar ali, pesquisar, pegar, imprimir e levar para a concessionária. Então eu vou lhe dizer o seguinte, esta caixa de e-mail é fantástica. Ela vai te ajudar muito para que você tenha todos os seus comprovantes de pagamentos reunidos em um só lugar e não precisa gastar papel, gastar tinta, agredir o planeta. Pense nas árvores que elas estão acabando. Quanto mais
coisa você imprime, árvores a menos estão no planeta, nós precisamos dela, reciclagem, nós estamos em outra época da nossa vida. Então não imprima, guarde em uma caixa de e-mail. Pessoal, então é isso. Encerramos hoje a nossa websérie Desconstruindo a Sua Bagunça. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Eu espero de coração que hoje você tenha condições de ter uma casa organizada com as dicas da websérie Desconstruindo a Sua Bagunça do canal Valéria Organiza. Eu desejo a todos uma casa muito organizada, uma vida muito organizada. E eu espero de coração que tudo que eu ensinei tenha sido útil para cada um de vocês. E qualquer dúvida, me manda mensagem. Como vocês sabem, eu estou sempre disponível e sempre pronta para ajudar você. Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima websérie. Aguardem, 2022 tem muita novidade para vocês.